Primeiro quero lhe agradecer nos receber aqui. Prazer para mim. Sabe que o senhor é uma autoridade nesse assunto. Doutor, quando a gente faz uma pesquisa sobre esse tema, né, a fé e a saúde, o seu nome logo surge como um pesquisador nessa área. Eu queria começar lhe perguntando de onde que vem esse interesse. Pois olha, interessante. Eu tenho uma formação religiosa pessoal, eu fui seminarista na época de menino, né? Eu fiquei no seminário até os 13 anos de idade, e também formação de família, tenho 2 tios padres, mas na realidade eu depois fiquei muito tempo afastado. Nos anos 90, eu comecei a acompanhar a produção científica em cima da área e me impressionou demais o número de trabalhos que começaram a aparecer mostrando a relação espiritualidade, religiosidade e saúde. E a partir daí isso me chamou muito a atenção, mas o grande divisor de águas foi que eu tinha uma filha que estudava na Duke University, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. E eu fui visitá-la e ela passava o dia em aula, coisa e tal, e eu não tinha o que fazer, então fiquei uma semana lá, fui para a biblioteca e comecei a olhar na biblioteca e daqui a pouco descobri uma avalanche de trabalhos e livros publicados por um sujeito chamado Harold Koenig, escreve K-O-E-N-I-G, Harold Koenig. E eu fiquei impressionado, ele era professor da Duke, e todos assim com essa relação espiritualidade e saúde. Aí fui na bibliotecária e disse, eu quero falar com esse homem aqui. Ela me ligou para ele, e ele atendeu, ele é neurocientista, ele é um neuropsiquiatra, chefe do departamento de estudos de espiritualidade da Duke University, que é uma das universidades que mais contribuiu nessa área. Aí eu me apresentei e disse, eu estou impressionado com o número de trabalhos, eu gostaria de lhe conhecer. Ele disse, bom, então vamos fazer diferente, lá em casa no sábado, porque aqui é muito confuso no hospital. Aí passei um sábado com ele, e foi muito engraçado, porque eu terminei fazendo um churrasco para ele, que ele me convidou para almoçar, ia estragar a carne, eu disse, não, deixa comigo, que isso aí é coisa para gaúcho. Aí fiz o churrasco, ficamos amigos, e passei o dia inteiro com ele, ele me mostrou montes de informações, a importância da oração como mudança de resultado em cirurgias e em situações de alto risco. Mostrou, por exemplo, o que acontece quando o médico reza junto com o paciente, o que acontece com indivíduos que têm vida espiritual ativa antes de uma cirurgia cardíaca. Tudo isso ele publicou aos montes, isso. Ele tem mais de 40 livros publicados, mais de 300 artigos. Bom, aí nasceu uma relação, depois eu terminei voltando para cá e começando a preparar uma equipe para estudar isso. E ele sempre foi o nosso espécie de tutor nessa área, né, o Harold Koenig. E depois ele trouxe ele para Porto Alegre, esteve comigo aqui, revisou todos os nossos trabalhos, terminei publicando um dos livros dele em português, traduzi um dos livros dele, e terminei publicando um trabalho que foi um trabalho definitivo, relacionando doença cardiovascular, espiritualidade e saúde, numa revista que hoje circula no mundo todo e publicado em inglês e que tem sido usado como referência de pesquisa nessa relação espiritualidade e saúde e saúde cardiovascular. Então, até hoje, o nosso vínculo é muito forte com o Dr. Koenig, com a Universidade de Duke, DUKE, Duke University, da Carolina do Norte. Então, isso foi crescendo, aí nós começamos com o nosso pessoal, esse pessoal aqui ao lado é o pessoal da área de pesquisa, nós começamos a envolver e mandei gente para lá para treinar com o Dr. Koenig, a pesquisa na área, e as coisas foram crescendo, chegamos a um ponto que nós tivemos a possibilidade então de publicar mais a respeito, e aí criamos um braço da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que se chama GENCA, Grupo de Estudos de Medicina Cardiovascular e Espiritualidade.
Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, o GENCA, que hoje está lá com mais de 900 sócios, cardiologistas do Brasil todo, e que durante o Congresso Brasileiro de Cardiologia, que é o maior congresso médico da América Latina, nós fazemos 4, 5 sessões de debates com apresentação de trabalhos e publicações sobre o tema. Então, correlacionando coisas mais variadas, hoje nós estamos muito adiante já na pesquisa, e são coisas que têm consistência. Na realidade, nós estamos já com uma formação de um novo paradigma na medicina, quer dizer que a espiritualidade e religiosidade interferem fortemente no transcurso da doença e no desfecho, nos desfechos, morte, no desfecho, lesões crônicas, etc. Quer dizer, tu com espiritualidade e religiosidade tu consegue inibir a evolução nefasta da doença. É possível dizer, então, que no decorrer do tempo algo vem mudando na medicina, na ciência, que está se abrindo mais? Completamente. Inclusive, nós temos gente que não acreditava, gente absolutamente agnóstica, que eu tenho um exemplo, um dos meus colaboradores aqui da área clínica, que ele não acreditava em nada. Daqui a pouco, um dia, eu convidei ele para participar de uma reunião e ele disse: vem cá, mas isso aqui é ciência, isso aqui eu sou obrigado a entender e falar. Então, realmente se transformou numa linha de pesquisa, uma linha científica, com um respeito muito grande de quem não participa, respeito grande a gente pelo Congresso Brasileiro de Cardiologia, salas lotadas, salas com 500 pessoas amontoadas para poder assistir os resultados do nosso grupo. E esse grupo está se espalhando pelo Brasil todo. Agora tem o GENCA Rio Grande do Sul, tem o GENCA Rio de Janeiro, o GENCA São Paulo e assim por diante. E esses GENCAs regionais estão promovendo estudos e promovendo simpósios de discussão. Nós vamos ter um agora. Daltro Filho fica perto de Montenegro? Acho que não, mas vou verificar. Daltro Filho é mais para o lado, eu acho que de Lajeado descendo de Lajeado em direção a Garibaldi. Mas vai haver um simpósio agora durante o mês de março, com grupos de estudantes das várias universidades, estão se fazendo ligas de estudo de espiritualidade e doença. E os estudantes estão já aprendendo e participando durante o curso médico. E isso está sendo um avanço fantástico, porque os estudantes têm muito mais entusiasmo do que nós já estamos meio de pilha fraca, eles não. É impressionante, eles vêm para a discussão e vêm e acompanhando a pesquisa na área. Né? Mas, doutor, o senhor tem essa convicção, mas eu imagino que nem todo paciente que chega até o seu consultório tenha, e eles devem ter as mais diversas religiões. Como é que isso é no consultório? É que, na realidade, essa é uma abordagem supra-religiosa, não tem nada a ver com religião nenhuma. Nós acompanhamos, por exemplo, quando o paciente vem para operar do coração, eu sou cirurgião cardíaco, ele vem para se operar do coração, eu sempre proponho, disso, olha, você tem alguma religião, alguma fé, você tem... Aí eles, olha, a maioria absoluta já vem com a sua cabeça pronta, já diz assim: doutor, já tive no meu pastor, no meu padre, tive no meu centro espírita, eles já vêm prontos, porque é uma cirurgia de risco, então eles se preparam psicologicamente e espiritualmente para a cirurgia. Isso é uma coisa impressionante. E muito raros são os que rejeitam esse tipo de situação. O doutor não me fala nisso, eu não quero, eu sou agnóstico, não me traz nenhum capelão, ninguém para falar comigo na cirurgia. Eu tenho um caso muito engraçado aqui, que talvez tenha sido o único, em que um sujeito me pediu isso. Eu não queria nenhum tipo de relação com religiosos, etc., porque a gente sempre tem algum estudo andando, a gente entrevista os pacientes e tudo, né? Não quero participar de nada, não sei. Aí o paciente operou, foi bem, foi pós-operatório, estava no quarto já, e aí
paciente, ele teve uma arritmia cardíaca, que é muito comum, 25% dos pacientes fazem essa arritmia e tem que voltar para a UTI por algumas horas para tomar medicação para desaparecer a arritmia. Ele ficou apavorado e voltou para a UTI, estava com um olho desse tamanho, me chamou e disse: olha, vou te pedir um favor, chama esse sujeito para mim. Me deu um papelzinho com o nome. Era o pastor, que ele chamou na hora e disse: te entregaste, como é que é esse negócio? Eu disse: não, agora eu preciso. Então, eu tenho uma afirmação que é forte, mas que eu tenho certeza dela. Nunca vi ateu no leito de morte. Na hora de acertar as contas, sempre tem uma forma do sujeito voltar atrás e dizer: não, espera um pouquinho, eu acredito. E o IBGE mostra na estatística brasileira que 96%, 95% dos brasileiros acreditam em Deus. Aí as religiões se distribuem de mais variadas formas, isso não importa, mas a crença numa divindade, e vamos dizer assim, a crença no divino e vamos dizer assim, o respeito às coisas do divino, da divindade, caracterizam a espiritualidade. E a religiosidade é a manifestação pública dessa espiritualidade. A religiosidade, ela envolve um ritual. Então, quando tu está numa igreja, tu está exercendo a religiosidade da tua espiritualidade. Mas tem muita gente que tem a sua espiritualidade sem religião alguma, né? Que é o respeito e a crença na divindade. Então, essa é a diferença entre religiosidade e espiritualidade. E tem que ficar bem claro. Para nós, na pesquisa, é mais fácil medir a religiosidade do que a espiritualidade, porque a espiritualidade é intrínseca, é pessoal. E a religiosidade não. A religiosidade mede quantas vezes ele participa do culto, na missa. Por exemplo, tem estudos que o Dr. Kenny começou fazendo na década de 90 e depois confirmaram, na primeira década do século, em que o sujeito media, no pré-operatório de cirurgia cardíaca, quantas vezes o sujeito foi à igreja e participou de culto nos meses que antecederam uma cirurgia cardíaca. Aí os que mais participavam tiveram risco menor na cirurgia, menos complicações. Entende? Então, essas coisas são fáceis de serem medidas. Agora, o sujeito que tem lá a sua fé e que não participa de fé coletiva, é mais difícil de ser estudado do ponto de vista de pesquisa, mas nós estamos sempre tentando, sempre procurando, tem questionários já validados para isso e a gente sempre procura usar. Aqui na Santa Casa nós fizemos um estudo que foi muito bem, hoje é paradigma nacional, que nós pegamos 300 pacientes em véspera de uma cirurgia cardíaca e perguntamos sobre uma série de coisas. Quanto importante é para você a sua fé nesse momento que você está vivendo? 90%, sim. Você acredita em Deus 90 e tantos por cento? Sim. Você usa a religião como mecanismo de suporte nesse momento que você está vivendo? 90% sim. E coisas do tipo assim, qual é a importância da oração para você? E aí então você reza uma vez por semana, uma vez por cada 3 dias, uma vez por 2 dias. A maioria absoluta nessa fase pré-operatória reza diariamente, várias vezes. Então, e nós fizemos perguntas muito básicas, como por exemplo, você gostaria que o seu médico falasse sobre espiritualidade e religiosidade antes de uma cirurgia como essa? Gostaria. 78%. Quantos falaram? 20%. Quer dizer, pouquíssimos médicos têm. Então, aí nós fizemos uma pesquisa com os cardiologistas, com mais de 100 cardiologistas. Você acredita em Deus? 70 e tantos por cento. Você tem algum tipo de atividade religiosa? 50%. Você fala com o seu paciente sobre espiritualidade? 15%. Entende? Por quê? Porque eu não me sinto preparado, porque eu não tenho as palavras adequadas, coisa que vai. Então existe um gap, um grande abismo entre o que o paciente gostaria e o que o médico faz, na realidade. Nós estamos oferecendo para o paciente muito menos do que ele quer. Ele gostaria que nós falássemos.
E para isso tem que ter alguma formação, obviamente. Mas já está começando a haver uma mudança importante de toda a massa de médicos em relação a isso. E eu sou da época que o médico não deixava o capelão entrar na UTI. E hoje os médicos chamam o capelão para UTI. Então, acho que existe uma mudança nessa última década vigorosa nessa área. Mas, doutor, me parece que existe uma facilidade maior em aceitar essa religiosidade no sentido de dar força para enfrentar uma doença. Mas existem algumas manifestações, principalmente talvez pela cultura brasileira também, como as benzedeiras, né? Ou as cirurgias espirituais, a imposição de mãos, claro. Enfim, há toda uma gama de outras coisas que parece que vai um pouco além, né? Eu gostaria de lhe ouvir a respeito disso também. Bom, tudo isso está sendo estudado de alguma forma. Imposição de mãos, por exemplo, tem vários estudos feitos já. O mundo espírita, a Associação Médica Espírita Brasileira é muito forte, muito intensa, muito ativa. E eles têm estudos mostrando assim a mudança de comportamento do sujeito depois de uma imposição de mãos. E tem estudos de quase todos esses. Existe um efeito placebo importante. O efeito placebo, às vezes, é difícil de separar. O placebo é aquilo que é comprimido que não tem um remédio dentro. E, às vezes, é difícil de separar. Tu vai numa benzedeira, faz uma benzedura por uma verruga, e aí, depois de 15 dias, a verruga desaparece. Bom, então funcionou a benzedura. Bom, podia ser o ciclo vital da verruga também, né? Que ela nunca é prolongada. Então, tem coisas difíceis de poder se confirmar. Nós temos uma atitude mais, vamos dizer assim, menos castradora em cima desses procedimentos, porque nós já tivemos que engolir algumas coisas no passado que a gente não acreditava, que depois provaram que funcionava. Então, a gente, enquanto não se tem confirmação da verdade, isso fica na prateleira. A gente não usa, mas a gente observa. E, se possível, se faz o estudo e isso aí se tira ou não se tira da prateleira. E se usa ou não se usa. Então, no GENCA, isso a gente tem visto nos congressos brasileiros de cardiologia, esses temas são levantados. E são temas, às vezes, difíceis, por exemplo, vida após a morte. Isso tem sido muito levantado nas discussões. São coisas difíceis de compreender, difíceis de se ter, não se tem dados suficientes, mas se tem pesquisa já suficiente de indivíduos que fizeram paradas cardíacas e o que eles viram e a sensação depois que voltaram. Tá? Isso já tem muitos estudos, tem livros publicados. E a gente fica numa situação complexa, porque nós não podemos ter a certeza absoluta. Mas nós temos que respeitar que existe uma verdade que talvez não esteja suficientemente revelada. Essa história da verdade não revelada ainda, ela tem que ser respeitada, porque, vou te dar um exemplo. Em 1870, na Áustria, tinha um médico que chamava Luiz Felipe Semmelweis. O Semmelweis, ele era médico da época, ele fazia partos, fazia necrópsias, né? E então ele começou a notar que se ele lavasse as mãos entre os partos, dos que nasciam durante o dia, as necrópsias que ele tinha feito na madrugada, se ele lavasse a mão, a mãe e as crianças não morriam de febre puerperal. Era uma febre, era infecção, ele transmitia a infecção. Ele começou a se dar conta que existia alguma coisa que ele estava transmitindo. 15 anos depois se descobriu a bactéria. Bom, nós estamos exatamente na mesma situação hoje em relação à espiritualidade. Nós estamos transmitindo alguma coisa. Qual é essa coisa, não sabemos. Mas nós temos que respeitar. Quer dizer, se esse sujeito tivesse sido execrado naquela época, provavelmente nós teríamos levado muito mais tempo para descobrir a bactéria e para começar a tratar. Então, são coisas que a ciência traz a evolução. E a gente tem que estar aberto para essa evolução, sem dúvida. Existe na outra ponta um risco da fé ser prejudicial? Existe. Como que isso ocorre? Existe. Bom, é só ver, por exemplo, algumas
tendências religiosas que levam a guerras, que levam à destruição, que é o fundamentalismo. É o sujeito que acha que a sua verdade é única, que o seu Deus é único, coisa desse tipo, e aí se lutam pela supremacia e hegemonia da sua religião. Então, a fé pode ser altamente perigosa. Ela ajuda, certamente, o indivíduo, mas coletivamente, quando ela se torna uma verdade fundamental, ela passa a ser perigosa. Vocês veem esses fundamentalistas que ficam destruindo, explodindo templos, fazendo misérias contra os de outra religião, coisa que vale. Isso aí é uma coisa extremamente doente, mas é uma doença que a sociedade vem repetindo há muitos anos, há muitos anos. Então, fé tem que ter o seu equilíbrio, sem a menor dúvida. Há casos de pacientes que não levam um tratamento, a parte médica, como deveriam e se apoiam apenas na fé? Eu vou te contar, isso aí é uma praga que nós temos. Por exemplo, o sujeito vai, faz uma cirurgia pelo espaço e aí não aceita mais tratamento do seu câncer. Um ano depois morre de câncer. Bom, naquele ano ele propaga para todo mundo que foi a melhor coisa da vida porque ele está muito bem. Aí quando o câncer volta, ele diz, Deus me castigou, me penalizou. Nós recomendamos muito, por exemplo, a religião não é prescrição médica. A religião é um apoio à doença. Nós não estamos evitando o tratamento. O tratamento é um tratamento instituído, é o estado da arte hoje. E a religião serve como apoio. A espiritualidade serve para melhorar as condições em que o tratamento é feito. Basicamente isso. Que nós temos uma energia cerebral que nós não conhecemos bem ainda e que faz esse trabalho. Um dia nós vamos conhecer, vamos poder quantificar e vamos poder até utilizar talvez o equipamento aquele que vai produzir essa onda fantástica. Mas o abandono do tratamento é um erro brutal e tem sido usado, o abandono da doença em função de uma fé de um procedimento vindo, seja lá de quê. Abandona-se o tratamento físico, isso tem acontecido. Fica só pelo espiritual. E nós somos absolutamente contra a utilização da espiritualidade e religiosidade como prescrição médica. Ela é uma terapia de apoio, ela não é tratamento instituído. Isso tem que ficar bem claro. Doutor, qual a sua opinião sobre as visitações que algumas religiões fazem aos hospitais, né? Vão aos quartos, fazem rezas? Acredito que de várias religiões. Isso até que ponto é liberado nos hospitais? Como pode auxiliar? Auxilia muito. Os hospitais deviam ter uma estrutura melhor, eu vejo até pela dificuldade nossa aqui da Santa Casa em manter o nosso plantão de capelães, etc. Não é fácil, é um hospital muito grande, 1.500 leitos, são 7 hospitais na realidade, é difícil. Então essas visitas, elas trazem um ânimo, assim como nas crianças, por exemplo, que tem uma espiritualidade mais pura, que tem uma cabeça mais pura, vem aqueles amigos da alegria, aqueles palhaços, vêm cantando aqui no Santo Antônio, volta e meia, entra aquela turma, a criançada fica em alas, adora. Não é diferente para o paciente que está deprimido e chega alguém demonstrando carinho, demonstrando apoio, né? O ser humano é extremamente sensível a isso, isso ajuda muito. É apoio, de novo, não é prescrição, é apoio, não é receita, isso é apoio ao paciente. A gente procura fazer isso, e aqui no Santo Francisco, principalmente, que é o hospital que eu dirijo, da Santa Casa, que é o hospital de cardiologia, a gente tem muito cuidado em apoiar o paciente, todas as suas formas. Teve um paciente aqui que ficou 15 dias internado, esperando estar preparado para uma cirurgia cardíaca. Na realidade, não era isso. A esposa dele tinha adoecido no dia da internação e terminou morrendo. E ele não tinha ideia de nada. E ele era um sujeito frágil, então nós preparamos ele para o momento de dizer que a esposa tinha morrido. Mas aí a situação dele já estava resolvida, operei do coração, coisa e tal. Na saída, ele estava para ter alta, ele disse, pois agora nós vamos sentar e vamos voltar à realidade dura. E
devagarinho contei para ele que a esposa Ele precisava desse tempo. Ele certamente, sem esse tempo, ele teria morrido de infarto antes disso, né? Então a gente preparou ele até do ponto de vista cardíaco para poder receber uma má notícia. Nossa. Doutor, e para finalizar, o senhor é médico, o senhor trabalha também com casos que infelizmente o fechamento não é o que o senhor esperava, né? É verdade. E aí às vezes as pessoas colocaram nas mãos de Deus todas as suas esperanças e não deu certo. Né? Eu imagino que o senhor já tenha vivenciado momentos de muita dor familiar, né? Muito mais do que eu gostaria de ter tido. E também se apegam um pouco na mão de Deus, né? Como é que é isso, né? Também aceitar que nem sempre será assim. Aí é um mundo, viu? Porque primeiro a gente tem que dar apoio contínuo ao paciente que está em uma situação grave e a família. A família tem que estar continuamente acompanhando, sabendo o que está sendo feito, o que vai ser feito. Isso é fundamental, não dá para brincar com isso. E segunda coisa que eu acho que é extremamente importante também é a gente ter, no momento que ocorre o óbito do paciente, a gente tirar primeiro toda a informação que se precisa para que não ocorra no próximo. Isso é uma coisa que eu tenho como regra. Vamos estudar bem o que aconteceu aqui para a gente evitar no próximo. Porque nós somos finitos, nós temos a nossa dificuldade, nós temos nossas limitações, a nossa medicina tem as limitações. Então tem um momento que tu perde o controle sobre a doença. Eu tenho um hábito aqui que eu insisto muito com meus assistentes que faço quando se perde um doente, que a gente, no momento que está perdendo o doente, que a gente faça uma oração do tipo assim: Senhor, a minha arte, a minha ciência trouxe esse nosso irmão até aqui. Daqui por diante eu não tenho o que fazer, estou entregando nas tuas mãos. E faz uma oração, pega a mão do paciente, faz um círculo em todos os médicos, isso na sala de cirurgia, quando morre na sala de cirurgia, é extremamente importante isso. Porque passa a ser um momento rico, inclusive para a equipe. E para o paciente não tem a menor dúvida, porque ele está sendo caminhado, né? E isso eu fiz muitas vezes na minha vida, sabe? Então tem momentos assim que tu tem que lidar com a morte da forma mais humana possível e realmente abrigar as pessoas que estão sofrendo. Não é fácil, existe às vezes revolta. Via de regra, o sujeito que está mais distante se sente mais culpado em relação à pessoa que morreu, é que mais briga, que mais faz confusão. Tem situações muito interessantes sobre isso. Tem um caso no Rio de Janeiro, numa UTI importante, isso foi relatado no Congresso. Uma senhora teve um AVC, internou lá, nessa UTI, e não melhorava. Estava estável, estava semanas, e todo dia ia uma moça lá, ia até a porta do box da UTI, ficava uns minutos sem ir embora. E ninguém sabia bem quem era, entrava e ficava uns minutos sem ir embora. Aí um dia, o médico da UTI, já desesperançado, o paciente não evoluía nem para o óbito, nem melhorava, chamou a moça e disse: "O que a senhora é?" "Eu sou Nora." "Por que a senhora vem todos os dias aqui?" "Porque ela teve um AVC no meio de uma discussão comigo." E eu fiquei extremamente culpado com isso. Então o médico disse para ela assim: "Vamos fazer o seguinte, tu vai entrar no box, vai te fechar lá e tu vai dizer isso para ela." "Ah, mas ela está em coma profundo." Fala, abre teu coração, pede perdão, abre teu coração." Naquela noite a mulher morreu. Aquela noite apagou a vela. Então esse tipo de coisa, claro que nós não sabemos quanto esse cérebro está absorvendo, mas é o tipo da coisa que são coisas que nós ainda não entendemos, mas pretendemos entender um dia. Tá? Levar com seriedade esse tema é extremamente importante. Quantos anos de profissão, doutor? Tenho que dizer mesmo. Não precisa. Mas eu sou formado em 1970, então eu estou fazendo agora 48 anos de medicina. Em todos esses anos de cirurgia cardíaca, o senhor já deve ter vivenciado uma situação em que, pelo que se sabia da medicina, não parecia ter jeito.
Olha, essa é outra área fantástica. Aliás, as tuas perguntas foram todas certeiras. É aquele sujeito, eu tenho as duas situações. Primeiro, agora, 4 meses atrás, o porteiro do meu edifício, onde eu tenho consultório, era meu querido amigo, há muitos anos, estava lá 16, 17 anos, e assim, carinhoso. Então ele vinha, me beijava, me abraçava todos os dias, velhinho. E ele apareceu com uma doença na válvula. E lá pelas tantas ele começou a ter dificuldades e eu tive que internar ali o canal do coração. Mas era uma coisa assim, uma cirurgia fácil, essa armada. Tá? E ele morreu na cirurgia, morreu na sala de cirurgia. O coração dele nunca mais voltou a bater. A gente para o coração para operar dentro, né? Nunca mais voltou a bater. Aquilo me doeu muito. Então, esse foi o revés que tu não espera, que é o insucesso para manter a nossa humildade. A gente tem que ter sucessos para manter entusiasmo, mas essa dose de insucessos nos mantém humildes, sabe? Tu não sabe tudo e não pode tudo. E a outra situação, o sujeito que está sendo operado e que daqui a pouco tu vê uma situação dessas, não tem mais o que fazer e pronto, vamos desligar a máquina. Bom, mas quem sabe, daqui a pouco elas começam a bater, né? E o cara fica bem. Nós tivemos um sujeito aqui, são os milagres que acontecem todo dia, que a gente não consegue, vamos dizer assim, identificar como milagres, porque a gente não tem nem noção do que aconteceu, né? Mas assim, teve um sujeito que ficou 5 dias com o coração parado numa máquina. E eu já tinha descartado aquela possibilidade, né? 5 dias o coração não batia. E ele só com as máquinas funcionando. No 6º dia, o coração batendo, 10 dias depois ele sentado na cama, e agora um ilustre empresário aqui de Porto Alegre em atividades. Então, de novo, a humildade que a gente tem que ter em aceitar as coisas que não se conhece e que não se entende bem. Mas milagres acontecem todos os dias. O senhor não se sente magoado de, ao acerto de uma cirurgia, alguém estiver bem e é colocado na conta de Deus? Mas sabe, isso é muito comum. Tu não tem ideia, a gente opera. Agora, uma coisa que é fantástica, eu tive muitas situações na minha vida com gente extremamente pobre que eu operei. Por exemplo, eu operei um menininho pobre, tivemos que pagar passagem para eles voltarem para casa no interior do estado. E aí, passado um mês mais ou menos, eu estou caminhando no corredor do hospital e vem uma criança com uma laranja na mão. Tio, para ti. E aí eu não reconheci a criança na hora, né? Aí os pais escondidos no canto tinham andado, tinham trazido uma laranja para agradecer pela cirurgia. Olha, foi o melhor presente que eu recebi. Se me pagasse 1 milhão, não teria sido tão bom. Não tenho mágoas. Se puder ter uma ajuda divina também na hora de operar, melhor. Eu sou sempre aberto. Não, eu faço uma coisa importante, eu sempre fiz, eu rezo para os meus pacientes. Eu realmente, quando eu estou começando uma cirurgia mais complexa, eu me concentro e disse, olha, vamos pedir a ajuda de Deus para estar conosco aqui, para a gente fazer o melhor que nós podemos. Eu acho que isso é extremamente importante. Muitas vezes, os casos mais complicados, eu mando a família para a capela do hospital. Vocês fiquem lá que eu fico aqui. E depois... Claro que isso muitas vezes ainda não é bem compreendido. Teve uma situação muito engraçada com um sujeito que era meu paciente há muitos anos, ele foi piorando progressivamente. E ele dizia para mim, eu tenho um vizinho meu que não gosta de ti. Porque ele disse, na hora que eu precisar, o doutor vai rezar e não vai cuidar de mim. Aí esse sujeito foi piorando, e no dia de Natal eu transplantei ele. Na noite de Natal eu fiz o transplante nele. E ele ficou muito bem. Aí voltou para casa e o vizinho dele, como? Mas ele te transplantou? Claro, foi na noite de Natal, ele me levou para a sala e me transplantou. Poxa, mas então não é o que eu pensava. Então, alguns dias depois ele marcou consulta comigo, o vizinho marcou consulta comigo. Eu vim aqui te conhecer, porque essa não... Então tem as coisas, né, que às vezes fazem fantasias em cima da gente, né? Mas a gente tem que trabalhar sempre com foco no paciente. O paciente tem que ser o
o foco da atenção da gente, do cuidado e deixa a vida passar. É isso, doutor. Muito obrigado pela sua atenção. Um prazer, certamente.